A paz do Senhor para vocês que gostam da palavra de Deus, do ensino, da instrução. Essa paz é para todos, né? Mas eu quero convidar vocês que gostam, que têm e sabem qual é a necessidade do ensino, da instrução, do conhecimento da palavra de Deus. Quero convidar vocês agora para a gente meditar um pouco, aprender um pouco mais da palavra de Deus. Aqui na carta de Paulo aos Efésios, capítulo... Aliás, vamos analisar toda essa carta. Vamos fazer uma análise agora na carta de Paulo aos Efésios, para a gente tirar dali, aprender algo que a gente precisa conhecer de Deus, que está na palavra dele. Efésios, essa carta, Paulo vai escrever aos irmãos, para diverti-los, orientá-los, mostrar a ele a realidade da importância de Cristo, do estar em Cristo. Paulo vai orientar os irmãos dentro dessa necessidade. Meu irmão Adinaldo Nogueira, a paz do Senhor Jesus Cristo, está aqui já ao vivo conosco. Deus abençoe, meu irmão. E é muito importante, irmão Adinaldo Nogueira, a gente conheceu que essa carta, ela nos ensina. Qual o objetivo de Paulo escrevendo a carta aos irmãos, os crentes gentios, os irmãos aqui para orientá-los, para mostrar a eles a importância de Cristo, da nossa fé. E eu quero agora convidar todos que vão estar assistindo esse vídeo, e os que estão agora ao vivo aqui comigo, meu irmão Adinaldo Nogueira já está presente. Eu quero convidar vocês para a gente trabalhar a análise dessa carta de Paulo aos Efésios, tá bem? Mas deixa eu fazer uma observação. Meus amados irmãos, a Igreja de Cristo precisa amar e buscar, enquanto é tempo, a palavra, para que vivam. Precisam buscar a direção da palavra de Deus. É muita gente vivendo uma vida vã de fé em Deus, é muito sacrifício, é muito culto, é muito ajuntamento, é muita reunião, tudo isso é vã. O povo está perdendo tempo. Não adianta nada disso se você não tiver o conhecimento da palavra, se você não estiver sendo dirigido no sentido da palavra, se a sua vida não estiver norteada, guiada, instruída pela palavra, pelo Senhor Jesus Cristo. É muita coisa sendo feita em nome de Deus, é muito ensinamento, é muito sacrifício, é muita vida santa, tudo isso sem valor nenhum. Vamos buscar a palavra de Deus, irmãos. O povo de Israel estava morto, separado, afastados de Deus, e era o povo de Deus. E eles não perceberam isso. Foi preciso Deus enviar o profeta Ezequiel para convidar esse povo à vida. E o profeta vai dizer: ossos secos, ouve a palavra do Senhor para que vivam. O povo estava morto. A única forma do homem viver e ter comunhão novamente com Deus é pela palavra. E andando por ela para não se desviar dela, é pela palavra. Então, meus amados irmãos, eu quero comunicar a vocês isso aqui agora. Convidar vocês a ouvir a palavra de Deus, por onde nós temos a vida com Deus, por onde nós estamos firmados. O profeta levantado por Deus vai dizer ao povo de Israel, aonde Deus mostrou que aquele povo estava morto, dando a visão ao profeta de um vale de ossos secos, para mostrar a condição espiritual que aquele povo estava diante de Deus. E era o povo de Deus, mas estavam mortos. Será que hoje é diferente? Será que hoje Deus não está levantando os seus profetas para convidar esse povo, a palavra dele para voltar à vida novamente? Povo esse que está apostatado da fé, desviado e perdido do entendimento de Deus. Deus vai usar também o profeta Isaías para dizer ao povo assim. Muita gente pega esse texto de Isaías e
só quer dar ele para outras pessoas que não é religioso de igreja, achando que esse texto é para alguma pessoa que não é de igreja. Deixa eu ver um comentário aqui. Paulinha Silva, Deus esteja, amém, minha irmã Paulinha, conosco aqui também. Se eu não me engano, é a sobrinha do nosso irmão Edinaldo Nogueira. Deus esteja presente na sua vida, está sim, irmã Paulinha, na nossa vida. Deus é presente conosco, Deus é Deus conosco. É o Deus presente, é o Deus que está conosco. É o Deus que diz que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele não nos deixa só, porque só temos a vitória, só chegaremos até o fim por causa dele, a presença dele conosco, e que nós conservemos esta presença dele conosco, guardando e praticando a palavra dele. Não vida religiosa, mas estando em Cristo, ele estando em nós, e a palavra dele em nós, para que a presença dele seja permanente, constante na nossa vida. Amém, minha irmã Paulinha Silva? Creio que é a sobrinha do nosso irmão Edinaldo Nogueira, uma policial, né? Policial civil. Deus abençoe aí na sua profissão, dando livramento e lhe guardando e lhe dando graça a cada dia para seguir a vida, amém? A irmã Paulinha Silva entrou conosco aqui. E como eu estava dizendo, é importante a gente ter esse conhecimento, ser prudente, para entender como é que nós, como disse aqui a nossa irmã Paulinha Nogueira, que Deus esteja presente em nossa vida. Como é que a gente mantém essa presença? Como é que a gente mantém essa comunhão? Como é que a gente mantém essa vida com Deus? É sendo guiado por Ele, na palavra dEle, onde devemos consagrar e devotar a nossa vida na palavra do Senhor. Se vós estiverem em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiverem em vós. É preciso a gente saber por onde estamos guiados, se é pelo Senhor através da palavra dele, ou é pelos circuitos da religião. Não é? Então, a presença de Deus na nossa vida é quando nós somos fiéis até o fim, não negando ao Senhor Jesus e guardando a palavra dele. Glória a Deus. O irmão Edinaldo Nogueira, minha prima, sim, é a prima do irmão Edinaldo Nogueira, a nossa irmã Paulinha. Deus abençoe aí essa família do irmão Edinaldo Nogueira constantemente. Deus abunde a sua graça sobre a família do Senhor, meu irmão Edinaldo Nogueira. Sobre a sua família e sobre o Senhor também, né? Sobre todos nós. É isso que nós pedimos a Deus. A bênção dele não só para nós, mas para todos. E ele tem abençoado, né? Então vamos lá. Então nós temos que saber que a nossa vida com Deus e a nossa comunhão com Deus é através da palavra. Tem muita gente sendo ensinada errado, seguindo o preceito errado, vivendo a direção errada, no sentido errado, porque estão sendo instruídos e aprendendo errado. Como é que podemos ter a vida com Deus? Tem muita gente que pensa que vida com Deus é cumprir a formalidade religiosa. Vou cumprir minha obrigação de culto, vou viver meu sacrifício, vou fazer meu ritual, vou viver a formalidade, vou para a igreja, cumprir o trabalho, marcar presença, vou cumprir a obrigação da igreja. Tem gente que pensa que vida com Deus é isso, não é? Está mais preocupada e é mais prudente em estar praticando a formalidade religiosa, mas não está nem um pouco preocupada em conhecer o que Deus ele nos ensina na palavra dele. A Bíblia só é usada dia de hoje, muitas vezes, domingo, para pegar ela, botar no braço e ir para a sua formalidade religiosa. É só um objeto para formar, para completar a aparência da formalidade religiosa. A Bíblia não tem o valor que tem que ter, ela não tem a importância da Bíblia para a sua vida. A Bíblia não tem importância porque ela não se preocupa em conhecer o que está aqui. Ela se preocupa em cumprir a formalidade religiosa. Essa é a preocupação da multidão religiosa, que vive a formalidade.
Elas não sabem a importância da Bíblia. Elas não valorizam a Bíblia. Elas não têm prazer na Bíblia. A palavra de Deus. De buscar conhecer tudo aquilo que Deus nos ensina nela. A Bíblia é só um instrumento para marcar a roupagem do religioso. Completar, não é? Botar no braço, ir para a igreja, lá senta, bota lá e ouvir as atrações. Como eu estava dizendo, meus amados irmãos, é muito importante você dar ouvido ao que eu estou falando aqui. Essa vida religiosa que essa humanidade vive, independente da religião, é uma vida vã, anátema. Não adianta estar dentro dos cultos, dos rituais das igrejas, cantando, chorando, não é? Vivendo aquele momento de emoção. Não adianta nada disso, não adianta estar no culto de manhã, de noite, de tarde. Não adianta estar gritando na rua, glória a Deus, aleluia, Deus é grande, Deus é maravilhoso. Não adianta nada disso, meu amigo, se você não tem um entendimento, se o evangelho não iluminou a sua mente, se você não tem a compreensão da importância do evangelho e da prudência da sua vida com Deus, se você não tem o entendimento do que é uma vida com Deus, não adianta essa vida, esse sacrifício religioso. Não adianta esses cultos de emoção, de formalidade para o pessoal viver a social, o entretenimento de culto. Não adianta esses sermões de poder moralístico que o povo está recebendo dentro das igrejas. Se você não estiver sendo ensinado na verdade do Evangelho, não adianta nada. Foi o que Deus fez usando o profeta Ezequiel, advertindo o povo de Judá, chamando o povo para voltar à palavra, para que tivessem vida com Deus. Não é através de ritual religioso, de culto, de cerimônia, é através da palavra. E a palavra tem que estar aqui no seu entendimento. Você e eu temos que conhecer a palavra. Nós temos que conhecer a palavra. Como é que eu vou viver a minha vida na direção de Deus, no sentido da direção de Deus, se eu não conheço? Por isso que o mundo está aí perdido, andando numa vida com Deus, sendo guiado por cegos, porque não está levando para você a luz de Deus. A luz de Deus é Jesus. Você tem que ser guiado por Ele. Ele disse, eu sou a luz que vim ao mundo, para os que me seguem, não permaneçam nas trevas, mas passem das trevas para a luz. A luz de Deus é Jesus. A verdade de Deus é Jesus. Você está guardando e praticando e crendo como esperança de fé? Na promessa de quem? Na direção de quem? Quem está guiando tua vida dentro do conceito de fé com Deus? Por onde você está sendo formado, instruído para a vida com Deus? Uma vida de fé, praticando, guardando, esperando, confiando. Você está sendo formado, instruído, doutrinado, disciplinado. Por quem? Você está aprendendo de quem? É de Cristo? É o Evangelho que está sendo formado no seu conhecimento para você se conduzir pelo que o Evangelho nos mostra? Ou você está sendo formado dentro de como a multidão, de uma formalidade religiosa, dentro do sistema, onde o homem estabelece os seus preceitos, suas doutrinas, seus princípios, levando o povo a viver como se fosse para Deus. Cuidado. Deus vai usar o povo, o profeta Ezequiel, para o povo de Judá. Deus mostra a condição que o povo estava. Vale de ossos secos. Dá uma lidinha lá no capítulo 37 de Ezequiel. Vale de ossos secos. Ali Deus mostra ao profeta, antes de enviar, para o profeta saber o que era que ele tinha que levar, qual a palavra, para qual situação. É assim que nós devemos pregar. Não é pregar no vento, é pregar com objetivo, dentro da situação e da necessidade. É assim que nós temos que pregar a palavra. Não é pregar só para cumprir tabela, só para cumprir a atração. Pregador, pregar o quê? O povo está tudo precisando de ser instruído. O cara está pregando outra coisa, fábula, fantasia. Aí Deus usa o profeta Ezequiel, mostra a ele a condição do povo e leva ele até o povo. Olha que o profeta vai dizer ao povo.
ossos secos, ouve a palavra de Deus para que vivam. Não tem vida com Deus através de ritual de culto, de avivamento. Não tem vida com Deus dentro de formalidade religiosa. Vida com Deus é na palavra, pela palavra. Sendo fiel e perseverante, assim conduzir com Deus enquanto neste mundo tiver, por fé, e essa fé submisso na direção da palavra. Fé em Deus é isso. Fé em Deus não é você crer num grupo religioso, se filiar a uma religião e viver a fé e a esperança da religião. Fé em Deus é você crer em Deus pela palavra e ser guiado por Ele, aguardando a promessa e a esperança que Ele nos faz na palavra. Não essas promessas que o povo está dizendo aí, que Deus vai fazer, que Deus mandou, que Deus vai operar. Isso é mentira. Fé em Deus é na palavra. Aí Deus também vai usar o profeta Isaías. Lá no capítulo 55. Deus vai usar o profeta Isaías para advertir o povo de Israel. Da seguinte forma: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Aí muitos pegam esse texto para dar para as pessoas, né? Só que o profeta foi usado aí, foi para o povo de Deus, advertir o povo de Deus, que buscasse o Senhor enquanto eles podiam achar, porque eles estavam distantes de Deus, porque eles não estavam mais sendo guiados na direção da palavra. Eles se perderam do entendimento da palavra. É isso que o diabo faz. Ele tira o entendimento da palavra do povo e faz o povo ver uma vida com Deus dentro de fábula, de fantasia, de mentiras em nome de Deus. E com isso o povo vai se afastando de Deus. Foi o que o profeta falou. Foi o motivo pelo qual Deus levantou o profeta Isaías, capítulo 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. O povo tinha que buscar a direção de Deus. O povo deixou a direção de Deus pela palavra. O povo não dava mais ouvir a palavra e passou a viver uma vida dentro de outros segmentos, direções, conceitos, princípios, doutrinas, meios. E Deus usa o profeta para dizer: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Não é buscar a Deus dentro de igreja. Não é buscar a Deus dentro de trabalho religioso. É buscar a Deus na direção da palavra. Foi essa a finalidade que Deus levantou o profeta Isaías para advertir o povo. Chamar o povo para buscar a direção de Deus para a vida deles. Para que eles estivessem andando com Deus. Enquanto eles poderiam achar. Para que não se perdessem eternamente. É o que acontece com muita gente hoje. Está perdido de Deus. Mas Deus tem levantado não mais Isaías, não mais Ezequiel. Os profetas de hoje somos nós, os pregadores que estão compromissados em levar para o povo a verdade do Evangelho, corrigindo, repreendendo, instruindo, mostrando ao povo o que a palavra nos revela, convidando o povo para ter vida, voltando à palavra, a multidão que está apostatada da fé. Amém? Não adianta esses movimentos de poder, de vida de Deus, de culto a Deus, de choro, de louvor, de cânticos, de muita manifestação em nome de Deus. Tudo isso é vã, irmão. O que Deus quer do povo é o conhecimento dele. Não é esse ritual, esse sacrifício, essa vida de devoção religiosa. O que Deus quer de nós é que tenhamos o conhecimento dele, para que nesse conhecimento venhamos andar, para não ser destruído, não ser tirado da presença dele, para manter-se em comunhão com ele, na vida com Deus. Vida com Deus não é com oferendas de rituais, de sacrifício religioso dentro de religião. Vida com Deus não é devotando e praticando obrigação religiosa. Vida com Deus é tendo entendimento na palavra e por ela se conduzir toda hora, a hora toda, todo o tempo todo. Não é na vida formal de 2 horas de culto. Tem muita gente vivendo isso aí, que estão perdidos, estão mortos. Mas que Deus abençoe e vamos cumprir a nossa missão, amém? Então eu queria deixar só essa observação aqui, para que nós sejamos prudentes. Precisamos de instrução, gente. Nós precisamos congregar em qualquer local, não é para viver essa formalidade que o povo vive dentro das igrejas. Esses movimentos de poder, de revelação, de atração, não é para
viver social nem conveniência. Nós precisamos congregar para receber a instrução. Nós precisamos congregar aonde tem homens compromissados com a palavra, para ensinar o povo a palavra. Não é congregar para viver esses movimentos de poder, de grito, de unção, de presença de Deus, de não sei o quê. Esses movimentos emocionalistas, esses movimentos histéricos, místicos, vãs, pagãs, é o que o povo está vivendo. Amém, meus amados? Então vamos agora trabalhar Tem não, no momento. Vamos agora trabalhar e analisar o que nós aqui colocamos na carta de Paulo aos Efésios. Vamos aprender o que essa carta nos ensina, o conteúdo da carta de Paulo aos Efésios. Vamos aprender, amém? Aqui você é convidado para ouvir, ser esclarecido, instruído, ensinado com a palavra, a verdade do Evangelho. Quem quiser reteté, quem quiser profecia, quem quiser ouvir Deus falar na boca dos homens o que você quer, então aqui não tem não. Aqui tem o que Deus quer que você ouça, conheça, que já está revelado aqui, ó. Tem misticismo aqui não. Tem esse negócio de revelação, Deus vai revelar, Deus vai trazer uma palavra hoje, não. Eu trago aqui para você o que Deus já revelou. A palavra dele já revelada, está aqui, ó. Quer andar confiante e verdadeiramente firme em Deus? Você tem que andar guiado por aqui, ó. Não é pela essa manifestação de profeta, de homens que diz que Deus está mandando dizer, está entregando, está te determinando. Cuidado com isso, tá bom? Tá bom? Então vamos lá para a palavra aqui. Aqui é para quem gosta de ser alimentado verdadeiramente da palavra de Deus. O alimento verdadeiro para a vida cristã é o ensino e a instrução da palavra, que exorta, que edifica, que nos fortalece. Oh, glória! Carta de Paulo aos Efésios. Vou ser bem breve, objetivo, para a gente aprender o que Paulo aqui, qual o objetivo de Paulo, qual a ocasião que Paulo escreveu a carta aos Efésios. Analisando essa carta, o que é que a gente aprende, qual é o conteúdo de ensino que a gente tira dessa carta para a nossa vida. Vamos lá. Paulo no capítulo 1 vai dizer assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Paulo no capítulo 1 vai mostrar aos irmãos qual foi o feito de Deus para nós através de Cristo. Paulo no capítulo 1, se você ler a partir do versículo 3 em diante, versículo 9 até o 13, até o 14, Paulo vai falar sobre eleição. Paulo vai falar sobre predestinação. Paulo vai falar sobre o plano de Deus para salvar o homem antes da fundação do mundo. Porque Deus não é pego de surpresa. Deus é Deus de já. Deus, quando Ele faz algo, Ele já sabe de tudo. E Ele já tem tudo preparado. Alguém pega esse texto para criar essa doutrina que eu sempre estou aqui advertindo os irmãos a ter cuidado. Essa doutrina da predestinação fatalista incondicional, que ensina as pessoas que ela é escolhida de Deus de antemão, que ela já foi escolhida para o céu e que o outro é escolhido para o inferno. E não adianta fazer mais nada. Bem, gente, essa doutrina não procede, tá bem? Essa doutrina não é o que o Evangelho ensina. É que os homens formulam, pegando o texto errado, interpretando e criando uma doutrina herética. Amém? Porque Paulo sim fala de predestinação. Mas se você analisar o texto direitinho, examinando com cuidado, não ficar isolado no texto, ver o contexto, Paulo vai falar
sobre eleição, predestinação, mas ele fala que essa eleição e essa predestinação, ela é em Cristo, para aquele que crê em Cristo. Não é para o indivíduo particular, você está entendendo? Não, Deus escolheu você para ser salvo porque Ele quis você. A escolha de Deus é em Cristo. Predestinado e salvo é para quem crê em Cristo. Amém? Porque Paulo vai dizer assim, olha o que Paulo vai dizer lá em Efésios 1, capítulo 1, versículo 13 e 14. Paulo vai dizer que nós, depois que cremos em Cristo, também fomos selados para essa predestinação, para essa eleição. Fomos predestinados, fomos selados, e nele estamos predestinados. Porque o selo de Deus, o Espírito Santo, depois que nós cremos na verdade do Evangelho de Cristo, fomos selados pelo Espírito Santo para este grande dia, para esta grande vitória. Porque quem está em Cristo, logo o seu final é o céu. Predestinação é isso. É que o homem Jesus, ele não está indo para a condenação. O homem em Jesus, ele vai para a salvação. Logo, está predestinado ao fim. Encontrar salvação. Mas tem um porém. Você crê em Jesus, está nele. Tem que perseverar e andar por fé nele até o fim. Porque se você no meio, ou na metade, ou antes do fim, não vigiar e não guardar a palavra e apostatar da fé, você se perde. A Bíblia ensina isso. Tá bom? Porque só abandona a fé, só volta à perdição quem um dia estava no caminho da salvação. E a Bíblia ensina que aqueles que não vigiam são destruídos. A destruição é da sua vida na comunhão com Deus para a salvação. E Paulo vai dizer que muitos estão apostatando da fé, seguindo doutrina de demônios. E Jesus vai dizer que aquele que perseverar até o fim, você creu em Jesus? Não se acomode não, viu? Não, já estou salvo. Eu não preciso mais de nada. Não tem mais pecado. Não tem mais diabo. Não tem inferno. Cuidado não. Quem ensina isso é os homens, influenciados por Satanás, para desviar você da prudência e da verdade. Porque Jesus não disse isso a ninguém. Jesus disse que tem que vigiar. E só será salvo aquele que perseverar até o fim. E Jesus nos mandou ter cuidado com os falsos profetas, que traz o engano, que traz a heresia, para nos desviar do caminho da salvação. Cuidado. Amém? Vamos lá. Então a primeira carta, o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai advertir os irmãos sobre isso. Que Deus ele já nos concedeu todas as bênçãos espirituais na eternidade em Cristo. E Paulo vai dizer que nós também estamos dentro dessa predestinação depois que cremos na verdade do Evangelho. Leia lá o versículo 13 e o 14. Dê uma lidinha do versículo 10 ao 14. Você vai ver essa verdade. Aí agora no capítulo 2, Paulo vem dizendo assim, que antes também nós estava morto nos delitos, nas ofensas, nos pecados, andando pelo sentido do nosso entendimento, no domínio do príncipe das trevas, das potestades. Paulo vai dizer que nós estava morto. Mas a partir do momento que a gente crê em Cristo, a gente é vivificado. A gente recebe a vida com Deus a partir de Cristo. Não é que eu já nasci salvo. Eu fui salvo depois que eu creio em Jesus. E depois que eu creio nele, sou salvo, porque estou na salvação, saí do caminho da perdição, mas eu tenho que andar neste caminho até o fim. Porque o apóstolo Pedro vai dizer que o final da nossa fé, alcançaremos a salvação da nossa alma. 1 Pedro 9. Então nós temos que entender, Paulo vai dizer, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se não guardar a fé, é andar na palavra, sem se desviar dela. É andar na direção da doutrina, do Evangelho, de Cristo, seguindo a Cristo pela palavra. Não é seguindo a Cristo dentro de religião. Não é seguindo a Cristo, estando em Cristo, dentro de igreja.
Você só está em Cristo se você estiver na palavra dele. Você só está seguindo a Cristo se você estiver na doutrina dele. Amém? Então Paulo vai dizer em Efésios 2, ele já começa a dizer que nós estávamos mortos. Versículo 1, capítulo 2 de Efésios. Estava mortos em delitos e pecados, guiado pelo príncipe desse século. Éramos também filhos da ira por natureza. Nós não éramos predestinados, não. Paulo vai dizer que nós éramos filhos da ira por natureza. A natureza pecaminosa, que toda a humanidade está dentro da condenação do pecado por causa da sua natureza. E Jesus, que torna em nós uma nova criatura, nos livrando da condenação dessa natureza corrompida, nos tornando um novo homem, criado em justiça, santidade, em Cristo, para Deus. Está entendendo isso? Dá uma olhadinha lá. Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Você vai ver essa verdade. Interessante que lá em Efésios capítulo 2, versículo 12. Dá uma olhadinha lá. A gente está fazendo um resumo da carta de Efésios. Paulo vai dizer que antes nós não fazia parte do povo que é da promessa. Estávamos separados da comunidade de Israel. Isso fala do povo que é da promessa. Nós não tínhamos participação na promessa. Nós estávamos separados, sem Deus, sem salvação e sem paz neste mundo. Estávamos perdidos. Aí Paulo vai dizer, mas agora em Cristo. Está entendendo? Olha a importância da gente compreender isso aqui. Efésios 2, 12 ao 14. Paulo vai dizer, antes estávamos separados, sem Deus no mundo, sem paz, sem salvação, separados da promessa, não eram conhecidos de Deus. Mas agora em Cristo, nós somos conhecidos dele. Nós estamos na promessa. Nós estamos na vida com Deus. Aleluias. Aonde? Em Cristo. Porque cremos nele. Estamos andando por ele. Então Paulo vai falar isso. Efésios capítulo 2. E a gente vai ver, irmãos, a palavra de Deus cada dia mais orientando a gente. Nós estamos aqui trazendo um resumo da carta de Paulo aos Efésios. Olha o que ele vai agora, olha o que a gente aprende agora no capítulo 3. A gente já leu o capítulo 2, a gente já deu um resumozinho rápido e simples do capítulo 2. No capítulo 3, ele vai orientar os irmãos, não é? A ter cuidado, a mostrar a uniformidade da igreja, a sabedoria que a igreja tem que ter. Olha o que ele diz aqui no versículo 10 e o versículo 11. Para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos príncipes e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que ele fez em Cristo, nosso Senhor. Pela igreja a sabedoria de Deus é levada ao mundo. Não é igreja ministério. Pela igreja que somos nós. Deus agora leva o conhecimento dele para o mundo através da igreja que somos nós. Sacerdote real de Deus. E essa igreja que somos nós, devemos estar fundamentado, alicerçado. Não é em sistema igreja do homem. Não é em doutrina de igreja do homem. Olha o que Paulo vai dizer no versículo 2 ainda. Efésios, capítulo 2, versículo 20 e o 21. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Quem é esse edifício bem ajustado? Que cresce para a morada de Deus, templo santo. Somos nós. Nós temos que estar no fundamento para crescer na vida com Deus, no conhecimento, na comunhão, na firmeza nele. O templo, o edifício do Senhor somos nós. Não é aquela instituição de alvenaria do ministério ABC. Está entendendo, irmão? E Paulo vai continuar advertindo os irmãos. Nós estamos fazendo um resumo da carta de Efésios. No capítulo 4, eu acho interessante, irmão, se você puder ler Efésios 4, leia toda a carta. Mas eu vou me deter aqui no versículo 17 em diante.
até o versículo 32. Paulo vai falar que antigamente nós estávamos separados de Deus, no sentido que a gente tinha, que não era dentro da direção de Deus. Nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos andando segundo o curso do nosso entendimento, do nosso coração, guiado pelo enganador, pelo pai da mentira, dominado pelos desejos que nos afasta de Deus. Paulo vai dizer, mas agora nós fomos renovados, transformados o nosso sentido, o nosso entendimento. Paulo vai dizer, irmãos, a partir de agora, não vivam mais como os que não conhecem a Cristo. Não vivam mais como aqueles que estão ainda vivendo escravos no engano e na mentira. Vocês têm que viver como nova criatura no entendimento. Se despojem do velho homem, dos sentimentos, das atitudes, das emoções, do fingimento, da hipocrisia. Nós em Cristo temos que andar em santidade, em verdade, em paz com Deus. E essa paz, essa santidade e essa verdade, nós só andamos por ela, submisso na direção da palavra. É a palavra de Deus, é Cristo, a doutrina dele, que tem que guiar nossas vidas. Nós temos que andar no sentido da palavra, porque senão a gente se desvia de Deus. E Paulo vai dizer, estão separados da vida com Deus os que andam aí fora da direção da palavra. Eles andam no seu sentido, eles andam na sua direção, estão separados da vida com Deus. Dá uma lidinha aqui, Efésios 4, o versículo 17. Paulo vai dizer, digo isto no Senhor, para que não andeis mais como andam também os gentios, os outros, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento e separado da vida com Deus. Estão separados da vida com Deus. Por quê? Mas estão glorificando a Deus? Mas estão nas igrejas louvando a Deus? Mas estão nas reuniões, nas religiões louvando a Deus? Mas não dizem que é para Deus? Estão lá dizendo que Jesus é o Senhor? Mas aqui estão separados, ó. Estão separados aqui, ó, da vida com Deus, no entendimento. Tudo que ele está vivendo não é no sentido da palavra. Eles estão vivendo dentro da formalidade religiosa. Por isso que estão separados. Vida com Deus não é você estar num grupo gritando, Jesus é bom, é o Senhor, é poderoso, Deus, fala. Não. Vida com Deus não é você estar num grupo cantando hino de louvor, dizendo eu te amo, Deus é grande, chorando. Não. Vida com Deus é questão de entendimento, de você estar nesta vida com Ele pela palavra. Não é pela formalidade da vida religiosa. Guardando as obrigações, sendo devoto e praticante. Está entendendo, irmãos? Então Paulo vai dizer isso aqui. Dá um resumo aí, dá uma analisada. Faça isso você. Tire um tempo aí para você analisar só a carta de Efésios. Para você aprender valendo, faça assim. Você lê, leia, valendo, só lendo. Depois você vai ler examinando. Amém? Eu faço isso, é uma tática minha. Se der certo com você, amém. O que é que eu faço? Primeiro eu leio. Ler é você lendo o que está aqui escrito. Depois eu vou examinando. Agora, depois que eu li todinha, eu vou ler agora examinando. Ponto por ponto. Aqueles pontos que me chamam a atenção, que isso quer dizer? Qual é o objetivo disso? Por que foi escrito? Está entendendo? É nesse sentido que nós temos que entender a palavra de Deus. Dentro dessa direção. Examinando, examinar é isso. Ler, todo mundo lê. Eu conheço pessoas católicas que conhecem mais Bíblia do que muitos evangélicos. Eles leem a Bíblia mais do que muitos evangélicos. O pessoal da Sociedade Torre de Vigia, eles leem a Bíblia mais do que muitos evangélicos. Então nós temos que ler e meditar, examinar, como disse Jesus. Errais, não examinando as Escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Tem que examinar. E examinar na dependência do Espírito Santo, orando. Porque você está diante de palavras que são Espírito e verdade. Não é uma palavra intelectual. A Bíblia Sagrada não é um livro
criado por nenhum autor, escritor, contando história do povo, contando fábula. A Bíblia Sagrada não é nenhum livro de ficção científica. Não é nenhum livro criado da mente humana. Não é nenhum livro criado nem de propriedade de nenhuma religião. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, onde está revelado toda a história da humanidade. Tudo que está aqui na Bíblia é fatos. Aconteceram. Aqui não é fábula nem ficção. Não é história com S, com E. É história com H. História, fatos, acontecimentos. Quem crê será bem-aventurado. Quem não crê, meu irmão, está perdido, está em maldição. A palavra de Deus está aí, ó. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Nem todos vão crer. Não é porque Deus não quer que não creiam, não. É porque o homem vai escolher continuar na incredulidade. Porque Deus, ele quer que todos se salvem. Mas a palavra de Deus vai dizer lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10 ao 11, que Deus vai permitir a operação do erro. O diabo agir de uma forma que ele ainda não está agindo. Deus vai permitir no tempo que está determinado, para que creiam na mentira. Todos os que não creram na verdade para se salvar, antes tiveram prazer na mentira. Por isso que serão condenados, diz a palavra. Não é porque Deus quis condenar, é porque não aceitaram o amor da verdade para se salvar. Não creram em Jesus para se salvar. E Jesus vai dizer isso. João 3,18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus nunca ensinou alguém que Deus condenou um já para o inferno e outro para o céu. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não quiseram vir para a luz. Por isso serão condenados. Porque não creram na salvação de Deus, na luz de Deus, no socorro de Deus, no amor de Deus, na verdade de Deus, que é Jesus, o único meio de salvação. E muitos criaram seus meios, andaram em suas mentiras, achando que seriam salvos por guardar sábado, por estar dentro da igreja, por ser batizado, por dar dízimo, por fazer caridade, por ser bonzinho, por viver isso e aquilo outro. Muitos acham que vão ser salvos por esse meio. Se não crerem em Jesus, a palavra de Deus vai dizer, nenhum outro meio há salvação. Se não crê em Jesus, o homem continua perdido. Atos 4,12. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,1. Mas aqueles que não têm o Filho sofrerão a ira de Deus, o castigo eterno, eternamente. Evangelho segundo escreveu João 3,36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. Meus amados irmãos, é isso que nós temos que levar para o povo. É o ensino. É a formação do conhecimento. Para que o povo tenha o entendimento da verdade de Deus, para que sejam libertos. Amém? Esse é o meu trabalho que faço aqui. Então, que Deus abençoe a todos. Medite mais um pouco. Vou encerrar aqui, porque chegou a hora de encerrar, que eu vou atender aqui um pessoal. Mas você medite aí. Foi um simples resumo da carta aos Efésios, para a gente aprender o que ela nos ensina. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Meu irmão Edinaldo Nogueira, Paulinha Silva e todos que estão aí conosco. Fiquem na paz do Senhor. Amém? Obrigado pela atenção.